boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso Encontro de Jesus. É muito bom ter vocês aqui com a gente. E eu fico pensando, quem é Jesus? Jesus, para mim, é aquele ser de amor, que me faz sentir amada apesar dos meus defeitos. Porque todos nós temos defeitos, né? A gente tem dificuldades diárias. Por vezes a gente se sente com aquela baixa autoestima, sabe? Acha que não vai dar conta, acha que não é suficiente. Mas Jesus é esse ser que, com toda a sua luz, ama a gente. Ama a gente mesmo com os nossos defeitos. Vê através dele. Exatamente. Acho que ele consegue ver algo que muitas vezes a gente não consegue enxergar. E eu fiquei pensando, quando eu estava explicando, uma coisa. Você já parou para pensar sobre os apóstolos? Bela, os apóstolos eram perfeitos, por isso que Jesus escolheu eles? Eu acho que não, acho que eles eram bem humanos, né? Como a gente. Eu também penso nisso, até porque Pedro é uma pessoa muito orgulhosa, não é? E Judas traiu Jesus, Mateus era totalmente ligado ao dinheiro, como é que pode, né? E eu fiquei pensando também, então de uma certa forma, Jesus ele viu algo diferencial nisso. Ele não viu o potencial, algo além dos próprios vicissitudes de cada um, não é? E eu fico pensando no quanto que, essas potencialidades foram fundamentais para que eles pudessem trazer a palavra de Jesus para a humanidade toda. Porque existe uma pessoa que não possa entender, possa conhecer Jesus, não é mesmo? Por mais que não saiba o que foi falado para ele, mas conhece, tem uma ideia do que é Jesus, não é mesmo? Então, eu fiquei pensando, achando assim, caramba, então Jesus, vendo através dessa potencialidade de cada um, ele consegue enxergar em nós também potencial. Cada um de nós aqui temos potencial para que possamos encontrar essa luz, conseguir fazer o bem, fazer até mais do que a própria obra de Jesus, não é mesmo? Ele já trouxe isso para a gente também. Isso nos mostra um grande exemplo de amor ágape, não é? Um amor que ama apesar dele, que consegue enxergar com olhares de amor, sem qualquer julgamento, apesar das nossas vicissitudes, nossas grandes dificuldades morais que todos nós temos, que os próprios apóstolos também têm. É verdade, isso me faz lembrar aquela música Sonda-me, não sei se vocês conhecem. Tem um pedaço dessa música que fala assim: se eu vou até o céu, eu sei que ali também te encontro. Mas se no abismo está a minha alma, eu sei que ali também me amas. E é isso que Jesus representa. Ele não ama a gente só nos picos da nossa vida, mas ele está com a gente em cada um dos nossos abismos. Mesmo quando a gente pensa que está no nosso pior dia, mesmo quando a gente pensa que não tem nada para dar, ainda assim, Jesus fala: cara, tá tudo bem cair, mas vem aqui que eu te levanto. E quando a gente olha para trás desses momentos, é as pegadas dele que a gente vê. Então eu fico pensando que, além desse exemplo de amor, ele ainda é também um grande guia e modelo para a gente. Porque a gente está aqui para evoluir, para ter a nossa reforma íntima. E como é importante ter um farol, né, para nos guiar nesse processo. Exatamente, acho que você trouxe um ponto muito fundamental, né? Enquanto ele é nosso guia, realmente. Isso me faz lembrar de uma história. Não sei se vocês já ouviram falar, você também provavelmente já, sobre Alice no País dos Maravilhas. Vocês lembram daquela cena onde a Alice acabou de entrar naquela floresta desconhecida e tal, e ela encontra um gato, aquele gato roxo, com um sorriso até aqui, né, e que desaparece com nada. E ela vai perguntar para ele: você pode me ajudar? E ele responde assim: claro, pois não. E ela então pergunta: para onde essa estrada vai? E ele faz a seguinte resposta, mas com uma pergunta também: para onde você quer ir? Então ela responde: eu não sei, eu estou muito perdida. Então ele vai e diz o seguinte: para onde você quer? Eita. Para quem está perdido nessa cena, para quem está perdido, qualquer caminho serve. Exatamente. Isso é uma sacada muito interessante, se a gente for parar para pensar, que tipo assim, quanto é importante que nós soubéssemos que o caminho onde a gente quer chegar, nosso objetivo, a nossa grande meta, não é mesmo? Então, Jesus é o nosso grande exemplo de fraternidade, de amor, de sabedoria, de tentar
motivar a tentar vencer as nossas grandes dificuldades da nossa vida, nossos grandes sofrimentos, momentos de tristeza, de tentar conquistar cada vez mais essa força dentro da gente, de evidenciar em nós o nosso grande potencial de vida. É verdade, Jesus é o caminho. O caminho que surge quando a gente começa a perceber a necessidade de mudança nos nossos pensamentos e sentimentos. Jesus também é a verdade. A verdade que nos traz a vontade de nos curarmos, de trazer essa vontade de fazer. Eu preciso olhar para mim com olhares de amor, com olhares com que a gente também é um filho também sofredor, mas que também está tentando vencer, tentando ser feliz nessa caminhada. Mas principalmente é a vontade de tentar ajudar o nosso próximo, a tentar também encontrar o seu próprio caminho. Além de ser o caminho que representa a mudança de pensamento, a verdade que representa essa vontade de mudar, Jesus também é vida. Vida é quando os caminhos de possibilidade se abrem, quando a gente transforma essa vontade em ação. Quando a gente vive, se move e existe pelo amor e no amor. A gente pode parar para pensar, enquanto Jesus está conosco nos piores momentos, nos momentos de dor, nos momentos de medo, nos momentos onde a gente não encontra mais as esperanças na vida, nos momentos de maior questionamento, de maior, que coisa, que vida injusta que eu estou vivendo. Por que eu estou vivendo assim? Por que isso está acontecendo na minha vida? Então, a gente pode, Jesus está lá estendendo nossas mãos, como a Bela bem falou, Jesus muitas vezes no meio da areia, no meio do mar, no meio da praia, por mais que você consiga enxergar só uma pedrada, é porque Ele está te carregando no colo. Ele está te ajudando, Ele te ampara. Sempre quando você mais precisar, Ele está do seu lado. Então, se qualquer sentimento desse aprisiona a gente pensa em Jesus que nos ensina. Levanta e segue adiante. E a gente tem um palestrante hoje aqui, Guilherme Weber, para falar sobre isso. Seja bem-vindo, Guilherme. Muito obrigada, viu? Amigas e amigos, boa tarde, muita paz, muita alegria. Sinceramente, nunca vi introdução, preparação tão boa. Eu acho que o palestra ficou até meio. Não, impressionante. A visão trazida, eu acho que é uma visão muito importante. Porque o evangelista João, ele anotou o seguinte, que Jesus não precisava que alguém testificasse o homem, porque ele sabia o que havia dentro do homem, ser João. E por quê? Ele acompanhou, por exemplo, e adotou no seu evangelho, o encontro que ele teve com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, na Samaria. Jesus chegou cansado com seus apóstolos e pediu-lhes para que eles fossem até Sicar, que era uma cidade importante da antiguidade, enquanto que ele foi até o poço de Jacó para tomar uma água, estava sem ânfora, e chegou essa mulher. É um debate, não nem exatamente o termo, mas foi uma conversa muito impressionante, porque foi bastante extensa, se vocês pegarem o evangelho. Eu só extrairia um pedacinho, porque em determinado momento Jesus muito educadamente chegou e falou para a mulher samaritana o seguinte: vai chamar o seu marido. Aí ela respondeu: eu não tenho marido. Bom, e aí Jesus: você falou a verdade, você não tem marido, você vive com um homem, mas não é casada com ele, embora você já tenha sido casada 5 vezes. Aí a mulher samaritana falou: não, realmente, ele conhece tudo, ele sabe o que vai dentro do marido. Um outro momento foi quando Jesus resolveu lá em Cafarnaum ir até a coletoria de impostos. Como funcionava na antiguidade? Os romanos dominavam tanto a Europa como a Ásia Menor. E, evidentemente, cobrar impostos é uma atividade importante para eles, mas eles não gostavam de gastar energias, soldados, para fazer essa coletoria.
existia nada disso. Então, o que eles faziam? Avaliavam a cidade, a zona rural, aqui, quero ganhar X aqui. E aí vendia essa concessão para uma família rica. E aí os conhecidos saíam fazendo aquela cobrança de porta em porta, aquela cobrança suja, onde eles auferiam que eles pagavam os romanos e saíam naquela atividade. Então ninguém queria chegar perto da coletoria de impostos, não queria fugir. E ainda eram preconceituados, considerados criaturas impuras. E aí Jesus resolveu ir até a coletoria de impostos. Ninguém entendeu nada. E aí eles se aproximam. Quando eles se aproximam, ele observa que o chefe do negócio, Levi, estava sentado à porta. Estava sentado à porta. Ele para, vê o olhar triste daquele homem, que era um preconceituado, ninguém gostava dele, e resolve ir até ele. Resolve ir até ele. Se aproxima, quando se aproxima, faz o convite. Levanta-te e segue-me. E esse homem, que é desprezado, perfeito, se levantou e seguiu. É a adesão mais rápida ao Evangelho. Nós estamos tentando seguir há mais de 2000 anos. Ele foi rápido. Então Jesus sabe, como os Espíritos do Senhor que aqui estão, eles nos conhecem bem. Porque nós sofremos hoje aquilo que semeamos no passado. Então eu sei o que eu estou colhendo, mas eu não sei o que eu semeei. Graças a Deus. Ninguém quer saber, por favor, ninguém quer saber. Queira saber o que semeou no passado. Então, esses espíritos sábios, como Jesus sabia, Tomé era incrédulo, Judas gostava do dinheiro, Nicodemos era um vaidoso, era um doutor da lei, foi ter com ele à noite, né? Como é que o doutor da lei vai falar com Jesus durante o dia? Então, todos têm os seus problemas, todos. Mas Jesus sempre procurava extrair o melhor potencial de cada um. Zaqueu certamente que era o publicano, também um publicano, ele tinha usura. Jesus esteve com ele. Maria de Madalena era obsediada, também Jesus foi ter com ela. Então, porque ele procurava sempre extrair o melhor potencial de cada um, como os Espíritos do Senhor que estão aqui. Eles nos conhecem muito melhor do que nós. Quem acha que se conhece não sabe da missa, na verdade. Nós temos que ver o nosso passado. Mas esses Espíritos conhecem e estão aqui procurando, justamente como ele bem colocou, extrair o melhor de cada um de nós. E isso é uma lição também individual para cada um que aqui está, para não ficarmos ou não ajudarmos aqueles que eventualmente estão com problemas, também que possamos ver o potencial em vez de ficar criticando, como muito acontece, né? Você critica e não ajuda. Não ajuda. Jesus fazia isso. Então é uma alegria quando aqui estamos, atendendo até um convite formulado, um convite mais esperançoso e bonito, né? Trazido até num momento de muita alegria, o que era raro Jesus ter momentos de alegria, porque ele estava sempre sendo questionado pelos sacerdotes da época, que acreditavam numa religião exterior e o que Jesus estava trazendo era uma religião interior. E esse convite foi trazido no momento em que ele recebe 72 pessoas que ele havia enviado por toda aquela região da Palestina para
semear o Evangelho. Faltavam uns 3 meses para ele ser crucificado. Ele tinha que espalhar aquela mensagem. Jesus teve 3 anos. 3 anos. Não deixou nada escrito. E essa mensagem, ele primeiro fez o mesmo com os seus 12 apóstolos. Fez 6 grupos de 2 e pediu-lhes para que eles fossem convidar primeiro os que tinham conhecimento da lei, os israelitas. E já ao final do ministério público, já tinha mais gente seguindo, ele chamou 72 pessoas, fez 36 grupos de 2 e pediu-lhes para que eles fossem para todos os locais, principalmente os pagãos. E foi uma semeadura muito boa, eles voltaram muito alegres, felizes, né? Por uma razão, né? Eles haviam expulsado espíritos obsessores por uma hora. Isso era uma delegação direta de Jesus, né? E você não afasta espíritos obsessores com uma ordem se você não tiver uma condição moral. Jesus fazia isso. Ele estava sempre cercado por esses espíritos e ele não ficava doutrinando. Quem tem que doutrinar é a gente. Numa casa espírita, na reunião mediúnica, você está doutrinando aquele espírito, não é? E você não tem condições para fazê-lo. Então, aí esse pessoal retornou se achando o máximo. Estavam se achando a última bolacha do pacote, afastando os espíritos obsessores. Aí Jesus, olha, menos, pessoal. Tudo. Jesus falava isso, de mim mesmo nada posso. Jesus falava, de mim mesmo. Vamos, é de Deus isso. É melhor, fiquem alegres, não por isso, mas para que o seu livro, o nome de vocês esteja escrito no livro da vida. Então parece que tem um livro da vida aí, gente. Importante botar o nomezinho desse livro da vida. E nesse evento de alegria, trouxe o famoso convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, ansiosos, deprimidos. É o que mais acontece hoje. É um convite que nos colocou ao nosso livre-arbítrio. Sabemos que o convite é bonito, né? Mas seguir é difícil, né? Temos que fazer sempre essa reflexão. Para mim, ele está indo. Mas só que o mestre, para procurar incentivar as pessoas, ele fez o convite: vinde a mim. Na sequência, ele fez uma promessa: porque eu vos aliviarei. E vai aliviar do quê? Toda vez que nós chegamos aqui, gente, tenho a certeza, nós somos aliviados. Principalmente dos sobrepesos que nós adicionamos nas nossas vidas. Paulo, falando aos Hebreus, ele falava: olha, evitem o peso e os erros, para que vocês possam correr a carreira. A carreira é a reencarnação, cada um tem a sua carreira. Ele fazia até uma correlação entre correr e peso, né? Nós fazíamos isso, né? Quem está com sobrepeso consegue correr, eu não consigo, né? Mas ele colocava: e que pesos são esses que nós somos aliviados sempre? Sobre o peso das preocupações excessivas da semana, as reclamações e murmurações que nós sempre praticamos, a nossa incredulidade, a carreira. Não tem jeito, todos nós temos que correr. Ele falava, com os olhos fixos no Cristo. Nós, na verdade, quando aqui estamos, nós estamos num spa da gente, um spa espiritual. É porque as pessoas estão sempre preocupadas com o peso corporal, né? Regime, né? Todo mundo preocupado. E se esquecem do peso
espiritual. Peso espiritual. Em 1907, só para vocês terem uma ideia, um médico americano, McDowell, ele, em 1905, Einstein tinha estabelecido a teoria da relatividade, energia, equivalente à massa. Ele falou, mas peraí, alma, espírito, todo mundo fala que é uma energia, todo mundo fala isso, não é uma energia. E ele trabalhava num hospital de tuberculose naquela época, cheio de tuberculose, lá em Massachusetts, e ele nesse hospital tinha uma grande balança. Uma grande balança. Então ele já sabia quando a pessoa estava para desencarnar, ele botava na balança. Medir o peso da alma. Então aí 25 gramas. Olhou aí, teve umas almas mais gordinhas. As almas mais pesadas, né? O perispírito, né? Está sobrecarregado. É interessante que ele mediu umas 6 pessoas. Evidentemente vieram umas críticas depois daquele experimento, né? Mas, na essência, o peso da alma é uma tese dele na época de Platão. Interessante que os animais eles não conseguiram verificar a variação de peso. Só os humanos, né, temos sobrepeso. Então, quando nós aqui chegamos, nós sempre seremos aliviados. É uma promessa que Deus fez. E na sequência ele fez uma proposta. E aprendei comigo, sobrando e humilde de coração, e alcançarei descanso. Essa é a promessa de trabalho, né? Cada obsidiário ele tem mais peso? Provavelmente. Espiritual, sim. Tem mais, né? Ali, na verdade, né, existem obsessões tão graves que Já está em simbiose. Tem uma galera. E aí o próprio corpo está acostumado com aquele hospedeiro, e quando esse hospedeiro se afasta, ele o filho do Dr. Zé. Ele mesmo testemunhou o problema de obsessão do filho. Quando conseguiu que o espírito se afastasse, o espírito falou para ele, você sabe o que vai acontecer, né? Eu sei. Então, nós vamos ser sempre aliviados. E, na sequência, ele nos propôs no segundo momento. Porque a grande questão é quando você é aliviado, muitas vezes não persevera. Eu estou aliviado, não volto mais. Não. Ele falou, me alívio. A promessa dele é alívio. Minha promessa é alívio. Se você vier, eu vos aliviarei. Mas, aí vem a proposta. Aprendei comigo, sobrando e humilde de coração, e alcançarei descanso para as vossas almas. Descanso é uma palavra bíblica. E hoje você pensa, vai alcançar o descanso, vou ficar deitado, nada disso assim. O descanso, a promessa do descanso, vinha desde o êxodo dos judeus. Então era uma palavra com essência bíblica. É a vida plena. Mas você tem que aprender. Aprender o que é? Estudar. É o que fazemos aqui. A ser o quê? Brando e humilde. Vamos começar com um bem mais fácil, que é a brandura. Que é a humildade. Muito difícil, né? A brandura é o equilíbrio emocional. E síntese é o equilíbrio emocional, que hoje em dia é bastante importante. Estamos vivendo um momento de transição planetária e nós temos as emoções, quando nós falamos assim, é necessário ter o equilíbrio das emoções. As emoções são fundamentais para a vida, a emoção é movimento. Nós temos 2 córtex que nos fazem agir. O córtex emocional e tem um córtex reflexivo. Claro, tem determinadas soluções que você fica pensando, o que eu devo fazer, refletir. Agora, tem outras situações, quem tem que ser preponderante é o córtex emocional. Tem um perigo, está caindo, você vai ficar refletindo, entendeu? Né?
correr, se movimentar, porque emoção é movimento. E com os exames de imagem hoje, eles chegaram a 4 emoções básicas. No passado, eles listavam 20 emoções, mas com os exames de imagem, eles começaram a perceber que você dava para a emoção nomes diferentes, mas elas estavam situadas na mesma zona cerebral. Então é a mesma emoção, não é? Está na mesma emoção. E chegaram a 4: raiva, medo, alegria, tristeza. Todas importantes. Até a raiva, que é a mais perigosa, né? Mas às vezes ela tem a sua função de ser. Tem a função de ser. Tem que se movimentar. Aí o importante do equilíbrio emocional é que quando você tem um equilíbrio emocional, você consegue utilizar esses 2 córtex com equilíbrio. Se o seu emocional está desequilibrado, ele acaba sendo preponderante. É o preponderante. E você não utiliza o plexo das reflexões, porque o emocional acaba sempre sendo o preponderante, o que é bastante problemático. Então, evidentemente, aqui, buscando uma prece, que são hábitos importantes, né? Como Paulo falava na sua epístola aos Tessalonicenses, prece incessante, orar incessantemente. Você não ora para orar, não, Paulo falava nada disso. Orar incessantemente. Você tem que quase viver no estado de prece. Render graças por tudo, é você ser grato por tudo aquilo que te acontece. Nós, quando somos gratos daquilo que é positivo, né, você é grato. Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Gente, não é uma resfriado, é uma lepra. Então, nós temos que ter gratitude. E aí você, provavelmente, Paulo deve ter sido questionado por alguém, né? Para os seus companheiros. Mas Paulo, você vai ser grato. Às vezes, por uma situação difícil. E aí Paulo retrucou em outra carta: tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Então, mesmo as dificuldades, seja grato, porque ela vai contribuir para o bem daquele que ama a Deus. E falou alegrar-me sempre. É a mesma coisa, a alegria é fundamental, é importante. A tristeza também é uma emoção importante, mas ela é muito. Você fica, você fica triste, já estou com depressão, às vezes as pessoas acham que estou com depressão, é uma doença muito facetada, é difícil você estabelecer, mas aprendemos muito mais com a tristeza do que com a alegria. Até Jesus ficou triste na quinta-feira, antes de ser crucificado. Até a alegria e tristeza é uma emoção. E felicidade é outra coisa. Felicidade é uma condição estruturante do espírito. Só o espírito deve levar. Se você já evoluiu, você é verdadeiramente feliz. A nossa felicidade aqui é bastante relativa. Isso está no âmbito dos espíritos. É ter o necessário, ter o necessário. E aí começa, né? É uma experiência individual, né? O que é necessário para mim pode ser supérfluo, precisa. A consciência tranquila e ter fé no futuro. Essa é a alegria. Essa é a felicidade que nós podemos almejar no planeta de provas e expiações. No planeta de provas e expiações. A tristeza afasta a gente, eu acho, um pouco da indiferença, né? E aí traz a comoção, que leva à piedade, que leva à caridade. Agora, Paulo fazia uma diferença, né? Com relação à tristeza. A tristeza é perigosa também. Ele falava: olha, a tristeza, você está triste porque
você ainda se reconhece pobre de espírito, faz coisa errada. Não? Essa é uma tristeza que ele falava que era importante só. Mas as tristezas em relação às coisas do mundo geram a morte. Você ficar triste porque você não tem isso, porque não tem aquilo. Ele fazia bem essa distinção das tristezas. Então são emoções importantes para a nossa vida, temos que saber equilibrá-las. E por fim, então, vem a grande importância da humildade. Essa é mais difícil. Essa é uma virtude que tem que estar como base em todas as outras. Porque tem criaturas perversas que amam, têm amor, ajudam, caridade, mas a humildade é fundamental. Uma vez eu conheci uma senhora que era do Centro Espírita Pirajá. Alguém já ouviu falar desse centro? Dona Nancy. E na época dela, há 200 anos, havia uma série de eventos lá no Tijuca, os centros espíritas se reuniam, e aí era Centro Espírita Mantabé, Centro Espírita Francisco de Assis, e o dela era do Centro Espírita de Pirajá mesmo. Aí ela foi falar com os generais, enfim, assim. Esse espírito foi Porfírio. Porfírio foi um grande filósofo do século IV, reavivou o platonismo, só que ele não conseguia isolar dentro de si a humildade. Ele pediu 400 anos de experiência, 400 anos de experiência, para ele tentar desenvolver a humildade. O intelecto dele levava sempre ele se afastar dessa humildade. Ele encarnou como isso, eu gosto disso, 400 anos, 500 anos. Nós não temos essa noção, né, de imortalidade, né? E nós vivemos uma realidade mortal, né, da matéria, a nossa coisa é mortal. Mas nós somos imortais, temos 400 anos para viver. E a gente fica triste quando não resolve o orgulho dessa vida, né? Cara, demorou 500 anos e a gente, meu Deus. E aí, nós temos que buscar a humildade no modelo que vocês anunciaram bem. Porque em Jesus, nós vamos encontrar o nosso padrão de humildade. Ele é o ordenador do nosso planeta, viveu aqui na Terra uma região secundária, Palestina. A Palestina foi viver lá em Nazaré. O pai era um trabalhador simples, uma família simples. Quando iniciou seu ministério público, foi atrás de João, porque era importante para Jesus receber o aval de João. E João era um grande profeta da época, era reconhecido, tinha muitos seguidores. Então era necessário que ele fosse reconhecido por João. Tanto que ele foi logo ao iniciar o seu ministério, ele foi atrás de João. E João ficou surpreso, né? Porque esse mestre pediu-lhe para que ele fosse batizado. Era uma humildade tão grande que deixava as pessoas, até de certa maneira, meio desorientadas. E João ficou meio desorientado. E aí, Jesus iniciou o seu ministério, levando bem a todos. Ele sempre passava todas as suas atitudes para Deus. Por exemplo, as suas lições eram lições de Deus, não que ele não deixou nada escrito. Ele estava imune a aplauso, Queriam fazê-lo rei, quando ele multiplicou pães e peixes, queriam fazê-lo rei. Ele não falava nada disso. E a sua lição principal era do serviço. Quantas vezes os apóstolos discutiam a palavra dos apóstolos? Quem é o maior? Quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda? Era recorrente. Até a mãe de João e Tiago foi até Jesus, mestre,
deixar um sentado à tua direita, o outro à sua esquerda. A mãe sabe como é que é, né? Você não sabe o que está pedindo, não sou eu que defino isso. Então, era aquela noção essencial do serviço. Tanto que ele acabou lavando os pés daquelas criaturas na ceia pascal. Eles estavam já discutindo quem ia sentar à direita ou à esquerda. E Jesus não botou mais. Aí tem que fazer uma coisa que eu acho que ele não tinha que fazer, mas ele fez. Ele tirou a túnica, cingiu uma toalha e foi lavar os pés daquela criatura. Gente, sabe o que é lavar os pés daquela criatura? Aqui você lava, aqui, né, nós temos piso, naquela época não tinha piso nenhum, né, era só poeira. Ele foi lavando os pés para mostrar justamente que o maior, quem quiser ser o maior, torna-se servo de todos. E em determinado momento ele anunciou o seguinte: de mim mesmo, não nada posso, são palavras de Jesus. De mim mesmo nada posso. Tudo vem do Pai. Vem do Pai. Então é a missão da humildade. E isso fica bem destacado nas curas que ele realizou. Quando nós chegarmos lá nos paralíticos, né? Sempre que ele curava, e ele começou a curar porque por caridade, por timidez, misericórdia daquele sofredor, mas também ele tinha que chamar a atenção das pessoas. Ele já teve 3 anos, gente. Olha, no século XVIII surgiu o racionalismo. A Bíblia deixou de ter razão. Vamos ver se Jesus existiu mesmo, se não foi uma lenda, um mito. Eles ficavam surpresos naquelas condições pobres, sem estrutura, com aqueles apóstolos, né? Impactou a humanidade de tal maneira que até dividiu a sua cronologia e deixou lições simples. Compare as lições de Jesus com os outros filósofos. Platão, você nem entende. É Jesus, todo mundo entende. Só não consegue. É simples, né? Perdoar 70 vezes 7 vezes, né? Amar o teu próximo. Amar o próximo como a ti mesmo, não é? Então, e ele, nesse movimento de ajuda, ele evidentemente curou muitos, isso chamava a atenção das pessoas. Mas quando ele curava, ele falava o seguinte: não foi eu que curei, foi a tua fé. Tirava dele o foco, ele não queria ficar aquele beijamão, tapinha nas costas, ele fugia, ele ia embora. Ele nunca ficava para receber a reverência. Só naquele momento que eu comentei aqui, os 10 leprosos, né? 10 leprosos. Só um voltou para agradecer, gente. Veja como a gratidão é importante. Só um voltou para agradecer. E nessa condição de ajudar por misericórdia, ele acabou curando 2 paralíticos. 2 paralíticos bem diferentes. Um paralítico em Cafarnaum e o paralítico de Jerusalém, na piscina de Pedro. O primeiro foi o paralítico de Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade pequena, casa de Pedro. Jesus lá se encontrava, aquela, imagina, gente, o povo todo sentado, você não conseguia nem chegar perto. E um paralítico, ele queria ser curado. E esse paralítico era diferente, ele tinha o quê? Amigos. Esses amigos, não, vamos embora. Você não consegue ir, nós vamos te levar. Veja como é que é uma pessoa diferente, né? Aí esses amigos chegaram até a casa onde se encontrava o outro, mas não conseguiram nem chegar próximo dele. Ele por trás, gente, eu vou subir. Tinha aquelas placas de lama, de barro, né, que era mais ou menos como se fosse o telhado. Eles tiraram. Vamos ensaiar ele.
está lá, né, querendo que desce do céu para a terra, desce aquele homem. E Jesus ficou emocionado com a atitude dele. Ele foi atrás, venceu os problemas. E mais, ele sabia bem sofrer, porque ele tinha amigos, ele não era um doente chato. E tem pessoas que ficam só reclamando. Ele tinha amigos, então ele se emocionou. E até chegou, olha, os teus erros estão perdoados. Aí deu uma confusão. Porque para os judeus só quem perdoava era Deus. E aí já tinha os sacerdotes acompanhando Jesus. Você está perdoando? Só quem perdoa é Deus. Aí Jesus falou o seguinte: o que é mais fácil? Eu falar para esse homem que os erros dele estão perdoados, ou fazê-lo andar? O que é mais fácil? Hein? Eu estou falando. Eu posso falar qualquer coisa, todo mundo pode. Olha, os teus erros estão perdoados. E você ouve isso aí, é verdade. Você falar é fácil. Aí o sacerdote é curar. E aí Jesus chegou. Levanta-te, toma a sua cama e segue. Repare, Jesus curou, a deixou. Olha bem, a cama, ou o catre, ou a maca, são ainda os compromissos que cada um de nós tem na vida, né? É o que era o que ficava aquele paralítico ali, que guardava aquele paralítico. Jesus não ficou com o catre dele, não, isso é teu. Cada um tem o seu, né? Eu tenho o meu, todos nós temos o nosso erro. E esse homem foi. Já pouco tempo depois, Jesus vai a Jerusalém. E aí passa por uma piscina chamada Betesda. Jerusalém tinha várias piscinas, até porque recebia muitos peregrinos, né, e eles precisavam de maneira ter um batismo com água. Antes de entrar no templo, na entrada do templo de Jerusalém tinham 2 tanques. Eram milhares de criaturas, 50 mil peregrinos de cada festa dessa, da Páscoa, da Tabernáculos. Então tinha que ter piscinas para os judeus que vinham até da diáspora, né, que viviam naquela cidade, no mundo mediterrâneo, cada um com a sua língua, cada um com a sua roupa. Eles tinham que passar. Então existiam várias piscinas. Tinha essa piscina de Betesda. É interessante essa piscina de Betesda, a gente pode comentar, porque só faz menção a ela João, o evangelista João. Ele falava que essa piscina era uma piscina com 5 lagos. Aí todo mundo sempre procurou uma piscina dentro da água. Não achava. Recentemente, acharam uma piscina retangular, com um lado no centro. Tem aqui vou mostrar aqui para vocês. A piscina é assim. Tem 4 lados, não 5 lados. Na verdade, tinham 2 piscinas. E quem lê o Evangelho de João fala o seguinte: quando a água marolava, quem entrasse ficaria curado. Essa visão de João não existe em lugar nenhum. Quando eu falo lugar nenhum, nos textos judaicos, que tinha lá uma piscina que marolasse, os anjos do Senhor, nada disso. Então o entendimento que se tem hoje é que esse local, essa piscina, era um templo de cura. Naquela época não existia hospital, não existia nada. Então, no
no Império Romano tinham mais de torno entre uns 400 a 500 templos dedicados a Asclépio. Asclépio era o deus da cura. Era o deus da cura. Então, o que eles faziam? Eles enchiam de água uma piscina, essa aqui, purificavam, e em determinado momento eles abriam uma ligação, e o que acontece? A água marolava, né? E aí, quem estivesse doente entraria ali. Então, isso é porque sabemos que no Evangelho as descobertas, né, elas vão, primeiro efeito fundamental, mostrando que tudo que aconteceu no Evangelho ocorreu de fato. Não tem invenção, Jesus não foi um mito, não foi uma invenção. A própria cidade de Magdala, ela só foi descoberta no ano de 2004. Só existe referência à cidade de Magdala no Evangelho. Isso era ruim, porque se inventou essa cidade, inventou tudo. E logo a cidade marítima de Magdala, que anunciou que talvez o acontecimento mais importante foi a ressurreição, a vitória da vida sobre a morte. E nesse tempo Jesus passou e viu um homem, um aleijado, numa cama, mas esse era diferente daquele. Estava sozinho, reclamando. E aí Jesus se aproximou dele e falou o seguinte: você quer ser curado? Repare a diferença, né? Lá para aquele outro, estava bem sofrendo, como nos ensina Allan Kardec, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus falou assim: eu perdoo os teus erros. Para esse outro, ele chegou e falou: olha, você quer ser curado? Aliás, parece uma pergunta até meio sem sentido, porque ele estava num tempo de cura e pergunta se a criatura quer ser curada. É porque tem criaturas que se escondem na doença, elas parece que querem ficar doentes ali, devem receber um dinheirinho, não sei o quê. Você quer ser curado? O outro ele falou: perdoar por Deus, aqui é guerra. E aí Jesus curou essa criatura. E aí você vai ver como essa criatura era difícil, porque Jesus curava e ia embora. Era um sábado. Aí era um homem que todo mundo conhecia. E ele falou a mesma coisa: levanta-te e levanta a mão. Essa é cura. Esse eu não levo, não é teu. Leva. E aí, esse homem estava lá no templo. O sacerdote, quem te curou? Era um sábado. Não sei. E Jesus não ficava para receber os agradecimentos. E aí, ele viu Jesus no templo. Sabe o que ele fez? Foi até o sacerdote. Vocês queriam saber quem ele curou? Foi aquele homem ali. Eles sabiam o que ia acontecer depois. Porque os sacerdotes foram e nem loucos para tentar pressionar. Vejam como é que era um paralítico diferente daquele paralítico que ele curou lá em Cafarnaum. Então, as curas desses paralíticos nos trazem boas reflexões. E nós estamos falando aqui da humildade de Jesus, e não há como não nos referir já ao mês que nós estamos entrando, quando vamos reverenciar mais no Natal de Jesus. E o Natal é a maior expressão de humildade do Mestre. Por que Jesus, embora todo o Velho Testamento, todo, tenha todas as profecias, todas, sobre Jesus e sobre João Batista? Aliás, o Velho Testamento se encerra assim: eis que eu lhes enviarei Elias antes do dia do Senhor. O Elias reencarnou como João Batista. Por que ele não foi reconhecido como Messias? Primeiro, porque ele estava trazendo uma religiosidade diferente.
e segundo pela sua grande comunidade, que ele esperava talvez o Messias general, o Messias sacerdote, não o Messias sempre. E nós sabemos que nesse momento de transição planetária, quando estamos envolvidos em guerras, sabe quantas lutas nós temos hoje na humanidade? Estou querendo até criar uma aqui na América do Sul, né? Sabe quantas? Então, o que vocês acham? Entre guerras, porque vão criando novas guerras, aí você vai esquecendo as outras, né? 30 lutas em territórios na África, Ucrânia. Sabe qual foi o único período da humanidade onde não aconteceram lutas? Hein? Ah, na pandemia também teve. Os historiadores repassaram toda a história. Mas, meu Deus, tem um cantinho aqui que não aconteceram lutas. E até denominaram, é a Pax Romana. Só que eles não fazem relação causal com a aproximação da esfera crística ao planeta, trazendo alegria. Quem já leu aqui o Boa Nova, teve o imperador Augusto, até era um bom imperador. Todo imperador romano era louco, mas esse ele ficava, ele via o povo feliz, ele ficava coçando a cabeça. O que eu fiz para esse povo ficar feliz? Não fiz nada. E o povo é a atmosfera crística. Como a cada Natal se renova, abranda. Por exemplo, em 1914, teve o famoso armistício de Natal. Franceses, britânicos e alemães se reuniram no armistício. Por que não continuou? Tiveram mais 4 anos de guerra, milhões de pessoas morreram. E o Natal é a expressão da humildade. As falanges celestiais se apresentavam aos pastores no campo. Então já vamos vendo que Jesus não nasceu em dezembro da Palestina, inverno, não teve pastores nos campos. Vocês já ouviram falar de algum espírito ter referenciado quando Jesus nasceu? Entendeu? Isso é uma intencionalidade. Por quê? Jesus, Natal é nascimento, em essência. Só que Jesus nasce no coração de cada um em data diferente. Então, cada um tem o seu Natal. Por isso que essa questão da data. E o Espírito, por que Emanuel, ele nasceu no dia, todo mundo ia ficar próximo, no dia 15 de maio, pronto, nascido no mesmo dia de Jesus. Mas o Natal é nascimento dentro de nós. Então, cada um tem o seu Natal. E sabemos que nesse primeiro Natal, Jesus não recebeu a acolhida de nenhuma família. Ninguém que ele recebeu. Ele teve que nascer no local destinado aos animais. Numa manjedoura. Manjedoura é o local onde os animais vão comer. Tudo no Natal tem um simbolismo importante. Nós também, se não comermos o pão da vida, vamos continuar na nossa própria humanidade. Temos que comer nessa manjedoura simbólica do pão da vida para que saiamos dessa condição da humanidade. E repare, essas milícias espirituais se apresentaram aos pastores. Por que essas milícias não foram lá no Sinédrio? Provavelmente seria morto rapidamente por herói, né? Com certeza. Então, aproveitando esses momentos do Natal, a revelação de Jesus, sabemos que a atmosfera do nosso planeta está muito pesada por essas guerras, pelo sofrimento, que as pessoas não têm ideia do que seria uma guerra, sofrimento latente, na sua essência, para que possamos livrar sempre para aqueles países que estão em lutas,
Natal, para que eles também possam ter algum descanso. E nesse Natal, quando nós estamos falando de humildade, e destacando a dificuldade que você desenvolveu, trouxe até o exemplo do filho, e os exemplos de Jesus nos mostram o caminho da humildade. Sabe, na essência, nós teríamos que tirar umas armaduras que nós criamos. Nós temos armaduras e precisamos tirar essa armadura e colocarmos, como Paulo falava, né, a nossa armadura como bom soldado de Cristo, um capacete da esperança, que deu a couraça da caridade e da esperança. E eu queria trazer para vocês aqui uma história bonita para que nós possamos caminhar nessa reflexão, que foi do imperador do Império Bizantino chamado Heráclito. Mas eu vou ter que fazer só um cenário anterior. Heráclito viveu no ano 60. E no ano 312, quem subiu o poder do Império Romano foi o imperador Constantino. Até 312, os cristãos eram perseguidos cruelmente. E aí, de repente, houve um vazio do poder, houve uma luta. E Constantino foi enfrentar as tropas de um outro céu chamado Magia, numa ponte Milvia, que fica perto de Roma. Essa ponte existe. Os romanos eram muito bons construtores. Só que eles estavam muito preocupados, porque eles sabiam que ia perder agora. A tropa dele era bem inferior. Só que no dia anterior ele saiu quase de si. Ele entrou num trânsito, viu uma luz e uma voz falando que ele colocasse os iniciais do Cristo nos estandartes e nos escudos da sua tropa. E ele fez isso e acabou vencendo uma batalha importante, trazendo assim a paz para o Império Romano com relação à manifestação religiosa. Tanto que o Édito de Milão, no ano 313, trouxe liberdade religiosa. Então os cristãos que até então eram perseguidos cruelmente tiveram essa liberdade. E no ano 325, a mãe a mãe de Constantino, chamada Helena, ela foi até Jerusalém, porque ela queria ver todos os pontos importantes da vida de Jesus. E ela conseguiu achar, evidentemente com a ajuda de religiosos, o Gólgota e onde Jesus teria sido enterrado. E falam que até ela conseguiu descobrir as cruzes. Ela conseguiu descobrir 3 cruzes. Mas ela ficou com um problema, porque ela não sabia qual era a cruz de Jesus. Porque as outras 2 são cruz do ladrão, ninguém estava interessado. Vai servir para fazer churrasco, não sei. Ninguém estava interessado. Mas como é que você sai dessa? Ela procurou aquela tabuleta famosa, né? Rei dos Judeus. Não encontrou. Alguém tem uma ideia daqui a como ela conseguiu descobrir? O que você faria se encontrasse essas coisas? Ela teve uma inspiração. Quando havia uma criatura muito doente, aí veio uma mulher lá, toda com irmão, deita na primeira cruz, continuou doente. Cruz de dor. Ladrão, né? Se continuou doente, você não vai nada. Na segunda cruz, continuou. E na terceira cruz, ela ficou com a saúde. Começou a recuperar a saúde. Essa cruz foi cortada, ela fez a igreja do Santo Sepulcro, mas levou um grande pedaço para a morte. E esse pedaço foi, todo mundo queria um pedacinho daquela cruz. Diz até que o rei de Portugal tinha um camafeu, um pedacinho dessa cruz, à época do descobrimento do Brasil. E quando Pedro Vaz de Caminho mandou a carta falando: olha aqui, nós vamos
terras maravilhosas, e vamos chamá-la terra de Vera Cruz. Não. Vera Cruz é a minha. Agora eu boto o nome, Santa Cruz, tá? Aqui, Vera Cruz é a única que eu tenho. Tem? Daquele passado. E no ano 600, por volta do ano 630, essa igreja do Santo Sepulcro, Jerusalém, você sabe que foi dominada, destruída, atacada, continua a mesma coisa. Veja como é antigo essa postal. Os persas entraram em Jerusalém e levaram a cruz do Santo Sepulcro. E aí, Heráclio, que era o imperador bizantino, o Império Bizantino era o Império Romano do Oriente. Porque a essa época o Império Romano do Ocidente estava destruído. Ele foi até Jerusalém, teve uma luta com os persas e conseguiu resgatar aquela cruz. Resgatou. E aí houve uma grande cerimônia, onde ele colocou uma armadura do imperador romano, toda brilhante, né? Colocou aquela cruz junto com ele e foi levado até a igreja de Santo Sepulcro. Só que quando ele ia entrar, ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Não que houvesse um muro, mas era dele mesmo. Dele mesmo. Identificando como ele com aquela roupa, com voz, pegando aquela cruz. Só teve um jeito. Ele se afastou, tirou aquela armadura toda, colocou um manto simples e assim conseguiu entrar naquela igreja. Então, na verdade, é aquilo que nós também temos que fazer. Tirar nossas armaduras, nós criamos, nos protegemos muitas vezes atrás dessas armaduras, para que possamos botar a armadura de Deus, como Paulo falava, a capacete da esperança, a armadura da fé e da coragem, para que nós possamos ser bons soldados que Deus Espírito falou para Timóteo, que era um filho espiritual dele. Então são essas as reflexões que nós temos a fazer a vocês. Se alguém quiser comentar alguma coisa, alguma pergunta, se eu sabe que possa responder. Só queria ficar aqui até amanhã ouvindo. Mas dessas histórias todas, né, eu acho que é muito importante considerarmos aqueles dois paralíticos. Se veja a situação de Deus. O Kardec bem explica, você tem bem-aventurado é aquele que consegue sofrer bem. Né? E aquele paralítico lá de Cafarnaum, ele sofria bem, tanto que ele tinha amigos. Ele não era uma criatura com raiva de si. Assim. Às vezes você vê pessoas assim. Uma vez eu fui visitar o Chico Xavier, aí estava lá. Aí daqui a pouco chega uma pessoa numa cama. Um canto igualzinho esse paralítico. Era mais um necessitado. Na minha ilusão, né? Mais um necessitado. Daqui a pouco estava uma multidão em torno dele. Era o Jerônimo. Uma criatura que não enxergava, não sabia. Estava numa cama, mas dava palestra, enfim. Então, são criaturas que conseguem aceitar, levar o seu gato, que todos nós temos que levar o nosso. Reparem, Jesus sempre mandava, curava, mas leva para a cama. Essa cama não é minha, não. Cada um tem seus comprometimentos, cada um tem suas dificuldades.
Mas voltando àquele início mesmo, nas dificuldades, esses Espíritos do Senhor que estão, eles consigo extrair o melhor de cada um de nós. Eu estava comentando com o nosso companheiro, que não é o caso aqui, mas eu tenho frequentado algumas casas, e você vê que com a pandemia, até a coisa voltar, as pessoas de certa maneira se afastaram. Mas a presença na casa é fundamental, até para que você receba um alívio. Imagine aqui, né, ao final dessa reunião, aqueles espíritos devem ter retirado, né, todo aquele sobrepeso que nós tivemos durante a semana, né? Reclamações, orações, preocupações excessivas. Aí saímos aqui aliviados. Na semana que vem, mas é a presença. Tem pessoas que às vezes têm um entendimento, eu estou com um problema, aí como eu estou com um problema eu não venho, não participo. Não, é justamente aí no momento que você está com um problema, é que você mais necessita estar participando, para receber sempre bom ânimo, a ajuda que sempre nos é concedida. Então, muita paz a todos, um Natal. Vamos aproveitar essa igreja de Natal, mas vamos abrir as nossas casas de Jesus. Lembrando que ninguém abriu a sua casa para Jesus no primeiro Natal. Ninguém abriu. Possamos abrir nossas, tenhamos um Natal com paz e esperança, lembrando aqueles irmãos que estão sofrendo nessas quase 30 lutas que existem no mundo. E possamos também buscar também paz e saúde. Muito obrigada, viu?